sou uma terapeuta, quais são as potencialidades e as fragilidades da minha rotina? Porque as terapias são o core business da empresa. Porque a estética é o core business da empresa. Porque a venda de produtos é o core business da empresa. Porque a contabilidade é o core business da empresa. Porque o design é o core business da empresa. Quando eu entendo qual é a minha operação, eu tomo decisões melhores sobre isso. Aline, tu tá falando que a operação é maior do que a gestão? Em volume de rotina, geralmente. A não ser que a tua rotina não seja baseada em agendamentos. Boa tarde, estamos aqui em solo fotográfico para dar um up na nossa tarde. Meu ensaio não é hoje, antes que vocês comecem a ficar nervosas, é nos próximos dias. Mas segunda-feira é o nosso dia de planejamento, é o dia de organização do back-office da nossa operação, então a gente precisa pôr tudo em ordem e uma das coisas que eu tinha que pôr em ordem era o ensaio. Para que isso dê certo, eu vou focar nas minhas tarefas aqui e vou abrir o nosso Fortuna Responde. E eu quero que vocês venham com dúvidas diversas, porque eu tenho um assunto para falar com vocês depois, mas eu quero primeiro responder as dúvidas e aí depois a gente vai para ele, tá certo? Vou focar aqui nas minhas coisas e já volto. Nós temos mais 3 encontros presenciais até o final do ano. Neste sábado, dia 14 de setembro, o workshop deste mês, que já está com as vagas encerradas. Dia 1º de outubro, terça-feira de manhã, a aula 100 da comunidade vai ser o nosso encontro presencial, porque a aula vai ser híbrida. E dia 23 de novembro, Revoada, Fortuna e Acelere, 4ª edição, juntos, um na sequência do outro, pra gente se divertir e otimizar datas. Então nós temos 1º de outubro e 23 de novembro. Falando em workshop, em evento, eu andei recebendo alguns convites para algumas coisas. E nessas coisas existiam mensagens dizendo coisas do tipo: vai estar um público de alto nível, não sei o que. E aí, meu trabalho é sempre pensar sobre as coisas que acontecem para trazer para vocês outras perspectivas para que a gente não haja de forma reativa, porque atitudes reativas não constroem resultados. Eu fico pensando, quando as pessoas dizem alto nível, o que elas estão falando? Elas estão falando um público com alto nível de influência, com alto nível de capacidade de adquirir algo, só que tanto de um lado quanto do outro, ou de qualquer outra opção, isso não quer dizer interesse. Então, o fato de eu estar em um ambiente com pessoas de alto nível de alguma coisa, garante resultado no meu negócio? Existe na gestão de projetos uma coisa chamada matriz de stakeholders. Stakeholders são as pessoas interessadas em um projeto. E todas as pessoas envolvidas, elas têm determinado grau de interesse e determinado grau de influência. Então, se tu tiver, por exemplo, uma pessoa com alto grau de influência no projeto, porque, por exemplo, é alguém que vai estar em um evento em que tu quer ir, ao qual tu quer ir, e tem um alto nível de influência sobre as pessoas lá e pode te abrir várias portas. Mas essa pessoa tem um baixo grau de interesse, um baixo nível de interesse no projeto, não adianta, porque ela não vai usar aquela influência a favor do teu projeto, porque o interesse dela nele é baixo. Nós temos que desenvolver as nossas habilidades para tornar os nossos projetos interessantes para as outras pessoas, ao mesmo tempo que sim, não, porque ou ele gera uma solução para aquela pessoa ou não. Tem na comunidade uma aula chamada Gestão de Equipe para Empreendedores. E nessa aula eu abordo a importância de a gente saber servir. Às vezes, a gente fica tão preocupado com benefícios e características dos projetos e esquece de todas as coisas que às vezes a gente pode sim agregar à vida de outra pessoa. E aí criar uma relação de reciprocidade e estabelecer uma coisa que inclusive a gente tem uma outra aula na comunidade chamada ganha, ganha, ganha. Justamente por causa disso. Porque o projeto tem que ganhar e as duas partes têm que ganhar também. Então, ok, a pessoa tem alto nível de influência, mas isso por si só garante algum resultado? Não. Eu preciso servir para que essa pessoa comece a ter determinado nível de interesse e aí eu preciso também validar o nível de disposição dessa pessoa, o nível de generosidade dessa pessoa, até que ponto ela está disposta a me ajudar e eu estou disposta a ajudar de volta. Então eu devolvo para ti essa responsabilidade, essa reflexão. Será que tu não pode ser essa pessoa de alto nível de interesse ou influência ou generosidade? Como que tu pode servir algo para alguém?
Qual é a tua influência? Porque influência não é só sobre faturamento, não é só sobre audiência, é sobre autoridade. Tu tem autoridade nos círculos em que tu frequenta? As pessoas param para te ouvir? Quando tu faz uma indicação de determinada coisa, isso tem valor? A tua opinião é ouvida? E qual é o teu nível de interesse? Tu te interessa genuinamente nas pessoas ou não? Porque se não, tá tudo bem. Só que tu precisa ter muita clareza sobre isso. Tu te interessa pelos projetos? E quando tu te interessa por algo, o quanto tu tá disposta a investir nesse algo? Pensando nos 3 recursos, tempo, dinheiro e energia. Então, não é só pensar no outro, eu quero estar onde estão pessoas de alto nível de alguma coisa. Não. Quem sou eu nisso? Isso é gestão de recursos dos projetos, porque as pessoas são recursos na gestão de projetos. Então, eu não posso ficar pensando uma coisa solta da outra. Quando a gente tem uma teoria base, a gente tem um norte. Sabe aquela frase que a gente sempre diz? E se tivesse um manual de instruções? E se tivesse... Existe. A gente tem que pegar as situações do cotidiano e encaixar, não é a melhor palavra, mas encaixá-las dentro de uma base teórica que nos dê sustentação para gerar soluções. Existe uma área do conhecimento que trabalha todas essas questões. Hoje ainda eu orientei uma aluna da comunidade sobre isso, sobre o que fazer com a proposta que ela recebeu. Isso é gestão de recursos nos projetos e isso a gente faz na mentoria individual. Então, aproveita, vem com a gente, são poucas vagas. Vai ser o maior prazer te ajudar a refletir de forma assertiva. Bom dia, produtivas do meu coração. Já estamos aqui com o temas mais importantes da semana, porque em 15 minutos nós começamos a aula de número 97 da nossa comunidade. Hoje a gente vai aprender sobre a falácia do planejamento. O tema vai ser uma loucura. Se tu quer assistir com a gente, me responde aqui que eu te mando o link. E já me conta aqui, tu vai de chimas, tu vai de água, de suquinho, de café, de que tu vai pra aula hoje? Isso tudo que tu falou, de que as tarefas e os agendamentos que não são da empresa já estão na agenda e por isso tu não planeja, só que estar na agenda é o planejamento descritivo e não prescritivo. Se a gente pensar em movimento estratégico, registrar na agenda é o passo 5. E definir as tarefas e agendamentos que constroem a meta é o passo 4. Se tu pula a qual projeto elas se referem, quem são as pessoas que vão te dar suporte, né? A tua rede de apoio. E qual é o teu objetivo, tu corre o risco de ter na agenda coisas que não constroem o teu objetivo. E aí as pessoas têm uma rotina organizada, mas improdutiva. Porque elas fazem as coisas, só que elas fazem as coisas que não dão resultado. Então, olha que interessante, o fato de tu não estar colocando no teu planejamento mensal os teus projetos, que isso é um claro exemplo de planejamento prescritivo. Tu sabe que se refere à operação e ao marketing, e tu sabe que vai ter desdobramentos no financeiro, e tu sabe que essa meta, né? Essas duas metas, na verdade, elas envolvem tarefas diferentes na tua rotina. Porque tu assume mais uma posição de líder, de ter que delegar tarefas para essas pessoas, né? Então, a gente coloca aqui que com as metas de expansão de equipe, haverá um conjunto de modificações a partir da inserção de tarefas de supervisão de equipe. Se tu prospecta um lead ativamente, tu selecionou uma pessoa e tu vai lá oferecer o teu trabalho para essa pessoa, né? Falar com ela sobre o teu trabalho, ela não tem interesse no teu trabalho. Então, tu tem que ver se ela tem ou criar nela. Só que no momento em que as pessoas não aguentam mais receber mensagem no WhatsApp, isso tem se mostrado improdutivo, a não ser que o cara seja o mágico das vendas, né? Que é complicado. E também nós estamos falando de limitações financeiras, nós vivemos num país majoritariamente pobre, as pessoas empreendem, mas não têm dinheiro para fazer tudo da melhor forma possível e aquela coisa toda. Então, a solução para isso seria tu aquecer a tua audiência, ou seja, fazer uma prospecção ativa macro, que seria a produção de conteúdo, que não é necessariamente o teu comercial, mas serve a ele, uma vez que eleva o nível de consciência das pessoas que estão vendo aquilo ali que tu faz. O que seria ótimo e resolveria o problema.
isso representa progresso. Na primeira vez, nós precisamos olhar pro micro da rotina, para coisas cotidianas. Agora, nós já não estamos mais trabalhando na prática, nós estamos trabalhando no progresso, na esfera da construção do futuro. Perfeito, é isso aí. Sobre isso, que inclusive é um risco até da nossa personalidade, como a gente estava falando, de estar em hiperatividade, a gente perde o ócio criativo. A gente precisa de alguns intervalos sem agendamentos e sem tarefas para que a gente possa deixar o cérebro trabalhar, porque o corpo vai sentir necessidade, mas deixar que ele estimule a nossa criatividade, que ele estimule a solução de problemas, que ele estimule ideias produtivas. Então, as sextas-feiras em que eu não vou atender, vão ser sextas-feiras em que eu vou ter muitas ideias. Porque eu não vou não atender e estar exausta em cima da cama. Eu vou não atender e estar fazendo outra coisa. Então, esse período de poderia estar trabalhando, tenho energia para estar trabalhando, mas não vou planejar nada, é o que me permite fazer algo diferente do que eu faria se eu tivesse só a rotina quadradinha. Inclusive, isso já aconteceu comigo, de eu ter que tirar coisas. Boa tarde, estou agora atendendo aqui uma aluna que está tendo exatamente as dúvidas do que a gente viu na aula de hoje. A gente precisa entender por que a gente se coloca nas condições de desorganização e de procrastinação e de não conseguir executar os planejamentos que a gente se coloca, porque por que tá acontecendo, né? Qual é a origem disso? É comportamental? É desenvolvimento? É excesso de circunstância? O que é que tá acontecendo? E aí a gente entende, foi exatamente sobre isso que a gente falou na aula de hoje. Porque a consequência disso, muitas vezes, é a gente estar num lugar querendo estar no outro. Aí tu tá no trabalho pensando nas coisas que tu deveria estar fazendo em casa. Aí tu tá fazendo as coisas de casa e pensando que tu deveria estar trabalhando pra pôr mais dinheiro pra dentro pra poder fazer as coisas que tem que fazer. Mas aí tu tá pensando que se tu fizer isso, tu não vai dar suporte pro teu marido, sendo que o teu marido precisa que tu seja suporte. E aí tu nunca está presente. De tudo isso que eu falei, a parte mais importante é a gente se coloca. Nós somos adultos, nós somos saudáveis, nós somos conscientes. Nós, adultos saudáveis conscientes, nos colocamos nas situações em que nós estamos. E quando a gente entende isso, percebe isso, que essa é a realidade, a gente consegue começar a ajustar a nossa prática. Por quê? Não adianta eu achar que é culpa do meu marido, que é culpa da escola do meu filho que manda temas muito complicados, que é culpa do meu cliente que quer conversar no horário que eu não posso, que é... Não. Até porque aqui vocês produtivas, quase todas são empreendedoras. E mesmo aquelas que não são, também têm responsabilidade sobre as suas próprias carreiras. Nós temos certos níveis de autonomia. Só que se a gente não entende que a origem é que nós nos colocamos nessas situações, a gente não consegue ajustar a prática que é na origem disso. Que nós nos colocamos. Se nós nos colocamos, como é que nós vamos nos tirar? As consequências de ser dessa forma, que nós estamos sempre correndo riscos de estar cada vez mais frustradas, riscos de estar cada vez mais insatisfeitas, riscos de sentir culpa e achar que não somos suficientes, risco de, com todas as consequências emocionais disso, não acessar a nossa potencialidade, a nossa competência, a nossa capacidade de fazer bem aquilo que é a nossa especialidade e com isso não progredir. Risco de ser infeliz durante todo esse processo, risco de passar a vida inteira olhando pra lá pra fora quando eu poderia estar resolvendo um problema aqui dentro, risco de achar que todo mundo dá conta das coisas e eu não, quando na verdade eu tô só querendo dar conta das coisas erradas, quando na verdade eu não entendo a percepção, eu não entendo que é dessa forma e eu fico tentando resolver coisas lá fora que eu deveria resolver aqui dentro, não somente de mim, mas da minha rotina, que é nada mais do que a minha vida acontecendo. E agora que eu entendi, o que eu faço com isso? Vamos de quiz, porque agora que nós já entendemos, nós podemos começar a resolver. Qual das palavras abaixo, qual dos termos abaixo não resolve este problema? Tem um deles que está totalmente desconectado de tudo aquilo que resolve esse tipo de problema, de tudo aquilo que resolve essa sensação de incapacidade, de tudo aquilo que resolve a real insatisfação com a real perda de performance, com a real infelicidade nos projetos, com a falta de resultado. Tem uma dessas palavras aqui que não resolve, mas que por algum acaso a gente quase sempre tenta começar por elas.
Não são dicas para ser mais produtiva que vão resolver os nossos problemas. Até porque nem é somente uma questão de produtividade. É uma questão de gestão de rotina, de gestão de projetos, de comportamento humano, de educação, de comunicação. E isso tudo constrói uma metodologia que eu vou te ensinar, vou te acompanhar. Porque tu não tá mais sozinho. Porque esse não é o tipo de mudança que a gente faz sozinho na vida. E não sou só eu. Tu vai ter acesso à comunidade Fortuna, com dezenas de outras mulheres que também estão se desenvolvendo neste mesmo momento, nestes mesmos aspectos que tu. A decisão só precisa partir de ti. Agora, dicas são muito superficiais. Dicas não mudam um comportamento, uma história, não transformam. Agora, decisão, metodologia, acompanhamento, sim. Deixa aqui mais uma vez. Mentoria Fortuna. Bom dia, como é que nós estamos? Deixa eu mostrar meu brinco novo de Caroline. Adorei, maravilhoso. Claro que quando eu instalei eles na minha orelha, eu instalei trocado, né? Botei, mas aí depois eu vi que tinha uma lógica. Adorei, maravilhoso. Fica a indicação que ninguém pediu. Mas, hoje eu aprendi a colocar brincos da maneira certa. E eu preparei um assunto pra gente falar hoje que requer a participação de vocês. Então eu vou deixar aqui nesta caixinha e eu quero que vocês me contem uma coisa nova que vocês aprenderam a fazer esse ano. Não é só aprendi conceitualmente, aprendi que não sei o que, não sei o que. Não, uma coisa nova que vocês aprenderam a fazer este ano. Não precisa ser na comunidade, geral no planeta Terra. O que vocês aprenderam a fazer esse ano? Coloca aqui na caixinha. Existe uma reclamação generalizada de que as pessoas sempre vendem para pessoas que não são próximas. E as pessoas próximas não compram. E tu consegue vender para as pessoas próximas. Então, eu não sei que mel que tu passou aí, mas tá dando certo. Achei excelente. A gente pode lidar com isso na consequência ou na causa. A consequência é não conseguir postar conteúdo. Lidar na consequência seria ter gaveta, deixar pronto. E é boa. Tu pode fazer no Canva, tu pode fazer no próprio Insta e deixar nos rascunhos para postar depois. Isso é ótimo, até porque tu vai ter picos de criatividade. Todo mundo tem picos de criatividade, né? Então, nesse pico, tu explora e vai fluir. Só que a gente ainda tá na consequência. Quando a gente vem pra causa, a gente entende que se essa causa é emocional, a gente precisa buscar recursos para gerar soluções pra causa, pra origem. Então, quando eu me sinto assim, o que eu faço para me sentir melhor? Vamos pensar, pós-terapia, tu te sente melhor ou pior? Vou avisar que vai acontecer tal mudança para que tal coisa aconteça em termos de benefício para o cliente que está recebendo aquela mudança. O cliente nunca gosta de mudança, ele gosta daquilo que ele já conhece. Então, se for haver uma mudança, que seja sempre narrada, anunciada, com foco no benefício. E aí, essas duas palavrinhas são bem chave. Se tu falar, vai ser assim porque tal coisa, parece que, então por causa dos outros eu vou ter que aguentar essa mudança. Agora, quando para que não sei o que, daí a pessoa já sente o benefício. Eles estão pensando lá na frente. E aí, aquela coisa de não fazer só pensando no passado, mas pensando no futuro. A pessoa se sente parte de um negócio que tá olhando pra frente, que vai tendo mudança. Então, vai ser bem legal e tu já faz isso super bem, então vai ser bem leve. Quanto mais gente num processo, mais inflados os processos. Não adianta. Porque é mais gente para tomar decisão, mais opinião, mais discussão, mais não sei o que. Não adianta. E quando... É muito rico tu ter num projeto essa multidisciplinaridade. Só que em termos de legado, que é a fase em que tu tá agora, tu precisa ter alguém que pense como tu. Porque senão tu não tem como ter na outra ponta uma pessoa que enxergue o que tu enxerga. Porque pra quem é de outra área, aquilo que pra ti é fundamental nessa, pra essa pessoa é firula. Vocês viram ali no resumo que em 2 momentos a gente falou sobre recursos para gerar soluções? Primeiro a gente falou sobre recursos para lidar com questões emocionais e depois a gente falou sobre recursos de comunicação. Isso é exatamente o que eu falo sobre aprender coisas novas, aprender a fazer coisas novas. Eu aprendi que para lidar melhor com o meu emocional, eu posso fazer XYZ.
Eu aprendi que para anunciar uma mudança, eu faço XYZ. Então, trazer para a prática essas coisas novas que a gente estuda é fundamental para que quando a gente for fazer um novo planejamento, a gente pense em como fazer as coisas. Não somente em fazer, mas em como fazer e na escolha de quais coisas fazer e quais não fazer. Por isso que eu perguntei o que eu perguntei na caixinha. Esse já é um recurso fundamental, porque toda vez que tu te sobrecarregar, tu tem um recurso. Toda vez que tu te desorganizar, tu tem um recurso. Toda vez que tu tiver um pico de demanda, tu tem um recurso. Inclusive, a gente falou isso na aula de ontem, né? Que hoje em dia é tão complicado, porque quando tu empreende, tu quer mais clientes. Só que mais clientes te geram um pico de demanda. E será que a gente quer um pico de demanda? Então tem que lidar com essa expectativa e essa energia que a gente emana pro negócio. Então que bom que tu tem método a ponto de transformar isso num recurso para que daqui pra frente tu não precise mais te desestabilizar ou sofrer com o progresso da tua empresa, mas sim traduzir isso em mais prosperidade para todos os teus outros projetos. Esse conhecimento também é um baita recurso porque ele serve pro lazer, serve para a saúde, serve para os relacionamentos, serve para o networking da empresa e serve para aplicar a prosperidade construída com o teu negócio também nos teus demais projetos. Porque ao invés de fazer o óbvio, tu faz o não óbvio, que é um esporte que tu quer, que é uma coisa diferente, que é para complementar todas as outras coisas que tu já faz. Quanta gente pode fazer isso, tem esse recurso, tanto financeiro quanto de tempo e energia, mas não utiliza. Então tu conseguiu acessar. E agora tu já tem o beach tennis como mais uma coisa que tu pode fazer quando tu estiver te sentindo de tal forma. E mais uma coisa que complementa a tua rotina, que faz parte da tua vida acontecendo. Maravilha. Reflexões assim que a gente precisa fazer para que a gente consiga entender que na hora de fazer um planejamento, especialmente seguindo o movimento estratégico, tu tem o projeto, tu tem a tua meta, tu tem que definir lá no passo 3 as tarefas e agendamentos que tu vai fazer para que funcionem bem as coisas que vão acontecer em prol dessa meta. Ou seja, para eu construir essa meta, eu preciso fazer XYZ. Eu preciso ir a XYZ. Essas coisas são construídas com base em recurso. Senão, tu vira aquela pessoa que faz as coisas que nem lá nos primórdios. Ou aquela pessoa que só copia as coisas dos outros. Porque tu não consegue desenvolver estratégias. E é por isso que é tão importante a gente estar estudando. Não somente sobre a nossa área, mas sobre as áreas das outras pessoas. É por isso que é importante a gente ouvir, a gente não só falar. É por isso que é importante tantas outras coisas. Para que a gente tenha esse recurso, essa referência. Para quando eu for sentar para fazer um planejamento, eu ter alternativas. Além, é claro, do risco de estar sempre apagando incêndios, porque se tu só age na consequência do negócio, ou seja, tu não faz teu planejamento, tu não fez o planejamento descritivo, então tu não sabe quais são os teus gargalos, tu vai só resolvendo problemas conforme eles vão aparecendo, o que acontece? Tu te torna uma bombeira, tu fica só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Tu não consegue prevenir as coisas. Como é que uma pessoa que tá sempre resolvendo problemas vai ter saúde mental? Como é que uma pessoa que tá sempre resolvendo problemas vai estar no momento presente? Como é que uma pessoa que tá sempre resolvendo problemas vai prosperar? Como é que uma pessoa que tá sempre resolvendo problemas vai fazer um bom atendimento pro seu cliente? Como é que uma pessoa que tá sempre resolvendo problemas vai refletir sobre as coisas para tomar decisões assertivas? Vai sentar para fazer um planejamento? Não vai. Então, eu preciso agir na origem dos meus problemas, gerar soluções, gerenciar essas soluções para que eu possa utilizá-las como recursos em outros momentos e aí resolver os meus problemas. Olha a diferença de vida de uma para outra. Entendi. Como é que eu resolvo? Mentoria. Porque se tu sair que nem louca colocando estudos na tua rotina, tu não vai conseguir executar. Assim como tu já não conseguiu executar várias outras coisas. Então agora tu precisa de mentoria, precisa de ajuda. Vocês estão vendo os relatos das minhas mentoradas aí? Estão vendo os relatos das alunas? Ah, não posso começar pela mentoria. Começa pela comunidade. Não tem nem o que dizer de tudo que acontece lá dentro. Começa. E aí a gente vai ajustando o resto. Ou vai começar, ano que vem, Não. Quem quer mudar de vida, muda agora. Então, faz favor. Não vou falar de novo, mas vou deixar aqui pra vocês verem mais uma vez. Boa tarde, meus produtivos. Como é que nós estamos? Espero que todos tenham um excelente dia. Hoje estamos com volume maior do que o usual de agendamentos, o que a gente sabia que aconteceria, dados os feriados do mês de setembro. Então, estamos aqui fazendo 400 coisas e hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia de aniversário de 2 anos da nossa comunidade, a realização de um sonho e um lugar em que a gente progride tanto juntas.
e o nosso progresso é memorável e eu tô, assim, muito feliz, com o coração quentinho. E já que hoje o dia tá tendo muitos agendamentos, e hoje é dia de análise de agenda porque é quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre como melhorar essa questão de reuniões, sobre os nossos agendamentos e as nossas tarefas. Então, já vamos de análise de agenda. Primeiro, a gente precisa entender quem é a equipe do empreendedor. Mesmo que uma empreendedora não tenha ainda assistentes, analistas, pessoas dentro da empresa dela, a equipe dela é a equipe do projeto na qual ela está envolvida. Então, se ela faz trabalho voluntário e ela faz reuniões dentro do trabalho voluntário, ela está fazendo uma reunião de equipe. Se ela tem parceiros em outros projetos e ela faz reuniões com esses parceiros, ela está fazendo reunião de equipe. Então, as pessoas que formam os stakeholders dos teus projetos, exceto os teus clientes e as pessoas de quem tu é cliente, porque estão em níveis diferentes de autoridade e de interesse, de influência dentro do projeto, as pessoas, todas as outras, são a tua equipe. E vai variar de projeto para projeto, mas são a tua equipe. Então, reuniões com essas pessoas são reuniões de equipe. Vocês sabem, eu sou uma grande crítica de reuniões. Eu sempre acho que existem outras formas de a gente fazer as coisas, porque eu acho que dificilmente tu acha uma pessoa que saiba conduzir uma reunião de forma estratégica. Então, se tu tem problemas de condução de reunião, não adianta tu fazer o número adequado se tu não tiver o objetivo certo. Como eu defendo e explico nas aulas do Desculpa Incomodar dentro da comunidade, em aulas sobre reuniões das aulas semanais, uma reunião é uma ferramenta de comunicação, assim como um e-mail, assim como um WhatsApp, assim como uma carta, assim como qualquer coisa, como uma ligação, serve para atingir determinado resultado. Se houver uma forma mais fácil, mais barata em termos de recursos, tempo e dinheiro, tempo e energia para fazer aquilo, excelente. Vamos fazer desse outro jeito. Se for a reunião, então vamos fazer a reunião. Então, é essa reflexão que tem que fazer antes de marcar uma reunião. E um dos aspectos que mais fragiliza uma reunião é o mix de assuntos que começaram em outras ferramentas, especialmente o WhatsApp. E aí, esses assuntos ficam um pouco no WhatsApp, um pouco numa reunião, um pouco no WhatsApp, um pouco numa reunião. E aí, tu chega na reunião, tu não decide nada, e aí ficam coisas que a pessoa tem que ver e dar retorno depois. E aí, esse retorno vai pelo WhatsApp. E aí, daqui a pouco, duas pessoas conversando no WhatsApp mudam um combinado que foi feito numa reunião com todas. Aí, tu chega na reunião, começa um assunto que não termina. Ou aí, tu chega na reunião e continua um assunto que começou no WhatsApp que não tava todo mundo. Ou tu tem reunião marcada, vamos supor que são duas pessoas. Tu tem reunião marcada, mas a pessoa fica te fazendo perguntas como se não tivesse uma reunião marcada. Aí lá vai a Aline. Oi, tudo bem? Amanhã temos reunião, certo? Vamos discutir sobre isso na reunião. Porque é como se não houvesse a reunião. O que tu quer fazer na reunião se tu quer ficar conversando no WhatsApp? Então a gente precisa ser mais assertivo. Se tem reunião, então vamos centralizar ali. E aí tem um ponto que eu vejo ser ainda mais desafiador quando as pessoas que trabalham juntas são familiares ou amigos próximos, ou especialmente casal. O que acontece? Se a gente fala um pouquinho no WhatsApp e fala um pouquinho presencialmente e fala um pouquinho em casa, não sei o que, começa a misturar os assuntos, daqui a pouco se mistura o que é do projeto, o que é da empresa e o que não é. E aí, aquelas combinações começam a ficar soltas, a comunicação se perde, os combinados não são executados e a coisa não acontece. Especialmente em caso de casais, o casamento começa a sofrer impactos da fragilidade do projeto que não foi bem liderado, porque os líderes do projeto não estão se comunicando de forma assertiva. Nesse caso, geralmente a gente passa mais horas falando no WhatsApp presencialmente do que se fizesse uma reunião. Aí, o que eu sugiro? Movimento estratégico semanal dos sócios. Os sócios são os líderes do projeto, né? Estas pessoas precisam se reunir toda semana para conversar. Eu já tive mentoradas que eram sócias dos maridos e eu dizia, movimento estratégico semanal dos sócios. Aqui na Fortuna Treinamentos a gente implementou isso também, inclusive para as pessoas da equipe que são mais próximas de mim e que a gente vai começar a conversar e vai falar de outra coisa, ou a gente vai falar um pouquinho disso no WhatsApp, daqui a pouco vai falar de outra coisa que não tem nada a ver. Então, essa organização do o assunto da empresa no WhatsApp da empresa,
se a gente não for fazer reunião, e se a gente for fazer reunião, vai ser na hora da reunião. Ah, não sei o que, manda perguntinha, tá? Mas a gente não vai falar no tal dia? Vai falar em tal dia, então a gente vai falar em tal dia. Por quê? Porque daqui a pouco a gente não quer colocar uma reunião para não fechar aquele espaço de tempo, mas no montante da semana, tu ficou muito mais tempo conversando com essa pessoa no WhatsApp. Se fosse no 1 a 1 ali rápido na reunião, teria sido muito mais ágil. Pensando na agenda. Se vocês forem pensar, até em termos de produto, isso que eu tô falando tem tudo a ver com o que é uma mentoria, por exemplo. Se eu for chegar numa mentoria, trazer um negócio padronizado que é igual para todo mundo, pra que eu vou agendar individual? Isso aí eu posso mandar no WhatsApp, isso aí eu posso fazer em grupo, isso aí não sei o que. As aulas da comunidade são em grupo, por quê? Porque é aquele mesmo conteúdo para todas as pessoas que estiverem ali. Todas as pessoas que estiverem ali, que foram selecionadas dentro do contexto. Pessoas que estão interessadas neste conteúdo e nesta proposta. Dentro de um processo de mentoria, a coisa é individualizada. Mesma coisa numa reunião. Se eu quero um olho no olho, se eu quero uma comunicação dessa forma, eu vou pra reunião. Se eu não quero, eu vou ficar no WhatsApp. Agora, se eu estou no WhatsApp apenas para não marcar a reunião, eu com certeza vou levar mais tempo no WhatsApp do que se fosse uma reunião. E aí eu preciso então desenvolver as minhas competências comunicativas para que a reunião flua de forma assertiva e para que dali saiam combinados. Por isso o movimento estratégico. E daí esse assunto se conecta com o assunto das ferramentas. Porque acompanha, se toda vez que alguém que é um sócio teu de um projeto, tá? Que é um líder de um projeto contigo, te manda uma mensagem perguntando uma coisa, tu anotar isso. Pode ser, eu faço na descrição do agendamento na agenda do Google. Então, eu vou ali e coloco tal coisa. E aí, tu vai vendo que toda semana estão dando as mesmas perguntas. Tu tá vendo, então, que tu precisa de uma ferramenta que automatize isso ou que, de alguma forma, deixe isso como uma gestão à vista para vocês não terem que ficar pedindo confirmação. E aí, tu vai agilizando os processos de forma descritiva, ou seja, a partir da necessidade real que ficou evidente a partir das conversas dos sócios. Então, aquilo que é uma confirmação rápida, só para dar o start, WhatsApp, ok. Agora, tomada de decisão e processos mais complexos em reuniões e informações e dados nas ferramentas para ninguém ter que ficar conversando bobagem. Isso otimiza recurso. Então, assim, se a gente for aprofundar esse assunto, a gente vai muito longe. Como a proposta é analisar as agendas, eu quero que vocês analisem as agendas de vocês. Quantas reuniões vocês estão fazendo que poderiam ser WhatsApps e quantos WhatsApps vocês estão respondendo que deveriam ser centralizados em uma reunião? Então, pensem sobre isso, gerem mais autonomia nas pessoas ao redor de vocês e, é claro, se vocês estão pensando em melhorar os processos como um todo, melhorar a gestão como um todo, Mentoria Fortuna, até porque nós estamos em promo de celebração de 2 anos da comunidade de hoje até domingo. Olha como a gente confunde metas e tarefas. Tu atingiu o teu objetivo e tu tá preocupada com as tarefas. Só que as tarefas, elas são um caminho. Tu teve uma outra oportunidade que tu criou, porque oportunidade é uma coisa que a gente cria, tu criou essa oportunidade, ela se concretizou com os riscos positivos consolidados no nível máximo, inimaginável, porque, de novo, a tua excelência estava lá na hora certa, e aí tu não precisou fazer todo o caminho que tu tinha desenhado, porque a meta foi atingida de outro jeito. Porém, este caminho que tu desenhou fica como um recurso para o próximo mês, para o outro, para o seguinte. Aí vem o que a gente falou de gerar e gerenciar soluções. Lembra que a gente falou na sessão passada? Então, tu não precisa fazer tudo de novo. Tu já sabe que esse é um plano que funciona. Em outro momento, tu testa de novo esse mesmo caminho. Tá? Por que que eu te perguntei isso? Para neutralizar a euforia. Porque quando essas coisas acontecem e é maravilhoso, a gente tende a ir, muito pra cá. E aí depois a gente vem muito pra cá. Porque tá, e o que eu faço agora? Porque é como se toda a nossa vida ficasse em torno daquela conquista. Só que essa conquista, ela é um projeto temporário. Daqui a pouco ela acaba. Então a gente tem que estar pensando nos próximos passos e bem planejamento descritivo. Quanto vai entrar, quando e em quanto tempo eu vou trabalhar para que isso aconteça, para tu enxergar sprint por sprint e não ficar na sensação de que agora tá resolvido. Que eu tô vendo que tu não tá, mas às vezes financeiramente a gente traduz isso. Então agora eu vou fazer isso que eu não faria, vou comprar isso que eu não compraria. Só que no final das contas esse dinheiro não vai entrar numa entrada só, ele vai dissolvido. Pra nós isso é óbvio. Se tu fala essa palavra, a gente sabe do que tu tá falando. Mas só que a tua audiência é público frio.
Eles não sabem. Então, ao invés de tu falar a palavra, tu tem que trazer o conceito. Tu já teve aquele cliente que parece que quer mais conversar contigo do que realmente comprar o que tu tá vendendo? Isso te irrita? Para alguma pessoa irrita. Isso te faz sentir acolhido e te faz sentir interessado no produto? Isso te faz pensar, poxa, o que esse cara quer aqui? Eu acho que ele tá no lugar errado. Como tu te sente quando tu tem um cliente assim? E quando tu tem um cliente que te faz perguntas muito pontuais, como é que tu te sente? Porque daí tu joga muito mais com o que tá acontecendo. Eu ainda assisti ontem a uma aula em que o cara dizia: copywriting não é uma competência, não é invenção, é uma descrição de um fenômeno. Então, o que acontece? Acontece isso. A gente aprende isso quando a gente estuda idiomas, porque uma das competências comunicativas é a estratégica, que é a quantidade de formas que tu tem de falar uma mesma coisa. Então, ao invés de dizer que teu cliente errou, tu vai dizer que o teu cliente pode fazer diferente da próxima vez. Tu vai dizer que o teu cliente não falhou, mas que o processo, não é ele, especialmente para o emocional, não foi ele. O processo, que é uma coisa que o emocional já não gosta, apresentou uma lacuna. E que ele tem a solução. Não tu, ele. Entende? Então, observa no meu processo quantas vezes eu trago quantas coisas vocês já concluíram. Quantas coisas vocês já construíram. Porque se a gente não acessa as coisas, e daí é aquela coisa que eu detesto, né? Poder pessoal. Mas quantas coisas a gente já fez? Se a gente não acessa a realização que a gente já teve, a gente sofre mais. E é mais difícil, e aí tu te sente incapaz, e aí tu não executa. Então, acessar esse tipo de... Um trabalho desafiador de fazer é entender o limite do cliente. Existe um conceito também de educação chamado ZPD. A gente tem uma aula sobre isso na comunidade. Zona de Desenvolvimento Proximal. Que significa o quanto uma pessoa pode progredir. Simples assim. E o quanto ela pode progredir simplesmente por estímulos inconscientes. Aí entra a ambiência, aí entram várias outras questões. Só que o ZPD da pessoa tá totalmente desenvolvido, tá totalmente relacionado à ambição dela e aos valores dela. Se uma pessoa tiver uma ambição baixa, o ZPD dela diminui automaticamente, porque ela não tá disposta a estar aberta. Então, enquanto consultora, tu vai ter que entender o limite da tua cliente. Tem cliente que vai ter um resultado que pra ti tá baixíssimo, mas pra ela tá estratosférico. E aí não vai adiantar tu ficar forçando pra ela se sentir mal. Ponto de partida. Toda vez que eu vou a um lugar, toda vez que eu invisto ou tempo, ou dinheiro, ou energia em alguma coisa, eu preciso ter um objetivo. Se o meu objetivo é expandir a minha audiência, eu preciso ser vista da forma como eu quero ser vista. Desde modelar o meu comportamento, desde N coisas. Eu preciso garantir que as pessoas me lembrem por aquilo que eu quero ser lembrada. Então, se eu investir no meu recurso cartão de visita, eu vou levar o meu recurso cartão de visita. Se eu investir não sei o que, eu vou levar, eu vou fazer, eu vou movimentar. Eu vou levar mimos que eu tenha na minha bolsa. Ah, pra ti, gostei de conversar contigo. Eu vou garantir que o meu objetivo seja alcançado. Não vale a pena, aí vem a questão do investimento de energia, eu dedicar tanta energia para uma coisa, ou sem um objetivo claro, ou sem atitudes, que é o passo 3 do movimento estratégico, que construam esse objetivo. Isso é uma questão de método. Tu tem o teu método. Naqueles projetos cuja líder for tu vai simplesmente replicar o teu método. Nos projetos em que tu compartilhar a liderança, tu vai encontrar o meio termo. Nos projetos em que tu não for líder, tu for só stakeholder, tu vai ter que te colocar no teu lugar. E isso que tá acontecendo, eu já vi acontecer com outras mentoradas também. E é por isso que eu sou tão enfática quando eu convido alguém para fazer um workshop comigo e digo, para ser convidada do workshop. E eu nem envolvo, nem tem grupo, nem nada. A pessoa tem uma reunião comigo para planejar o conteúdo e deu. Por quê? Para deixar bem claro quem toma a decisão e qual é o benefício dessa situação ser dessa forma. Então, fica o aprendizado para quando tu for a líder de outro projeto e tu for convidar alguém para participar, deixa bem claro que essa pessoa é participante. Gostei, fiquei animada, estou animada, adoro uma novidade, adoro alguém que faça as coisas por mim. Tô muito contemplada, adorei mesmo. Toda vez que tu vai a um evento, tu está investindo
tempo, dinheiro e energia numa coisa diferente do que tu estaria investindo se tu estivesse vivendo a tua rotina normal. Tu pode correr o risco de atrasar a produção, porque tu tá fazendo uma coisa fora do previsto. Tu pode correr o risco de um cliente te chamar e tu não conseguir responder na agilidade que tu gosta, porque tu tá fazendo outra coisa. Então, só vale a pena tu fazer esse investimento se tu tiver um objetivo muito claro e uma estratégia que tu sabe que funciona. Por exemplo, tu vende muito através do tráfego. Se tu tem sonhos e objetivos, mas tudo o que tu faz enquanto tu está acordada não está diretamente relacionado com isso, está só indiretamente relacionado, tu não vai construir. Não tem como. Então, todos os teus objetivos partem daí. E aí, de novo, tu tem uma meta de faturamento que é distribuída em uma meta comercial conforme a tua capacidade de produção, e com essa meta tu define o conteúdo que tu vai trabalhar. E aí, de onde vai vir o conteúdo que tu vai trabalhar? Do teu caderninho de ideias, porque tu já tem, tu não precisa criar. Esse caderninho de ideias é todo o recurso que tu precisa. Essa semana eu quero vender camisetas, então eu vou falar sobre os benefícios dos uniformes, eu vou falar sobre identidade, eu vou falar sobre blá, 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 blá. Bom dia! Já tivemos o nosso encontro em grupo e eu também já fiz algumas 478 tarefas por aqui e agora a gente pode conversar com calma. O tema do nosso encontro hoje foi o quanto o cansaço impacta a nossa tomada de decisão e faz com que nós nos tornemos mais vulneráveis às soluções mágicas que aparecem, porque o cansaço faz com que a gente não pondere tão bem sobre as coisas e a necessidade de resolver determinado problema acaba fazendo com que a gente realmente acredite em qualquer coisa e às vezes o tempo, dinheiro e energia que a gente investe nessa qualquer coisa poderia ser dedicado a outro propósito e consequentemente melhorado muito mais os nossos resultados, mas sem analisar a gente toma decisões ruins. Então o cansaço precisa ser neutralizado para que a gente consiga gerar soluções para determinado projeto. Então, esse vai ser o tema de hoje. Com leveza, a gente vai falar sobre as coisas que a gente ainda precisa resolver daqui pra frente. Você tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava, Mas não precisa sofrer, por enquanto a dona da segunda taça é você. É importante fazer algumas perguntas para validar se o problema é realmente o conteúdo. Primeiro de tudo, que resultado que não tá tendo? Qual resultado tu espera? Porque quando tu espera um resultado, tu produz um conteúdo orientado a este objetivo e não coisas separadas. Então, que resultado que tu não tá tendo? Tu sabe dizer exatamente o que tu esperava? Qual é o teu objetivo? Depois, se alguém vê o teu conteúdo e entra em contato contigo, tu consegue levar em consideração vários aspectos para fazer uma boa conversa com essa pessoa e aí levar ela a ter determinado resultado de compra? Ou não tá conseguindo, as pessoas te chamam, mas tu não vende, ou as pessoas não te chamam? Porque cada resposta para essas perguntas que eu te fiz te leva a um momento diferente. Então tu precisa primeiro ter um objetivo para saber o que postar, e aí depois identificar se realmente as pessoas não estão falando contigo ou se as pessoas que estão falando contigo não estão comprando, porque daí o teu problema não é mais de marketing, é de comercial. Toda vez que a gente não faz uma coisa, a gente faz outra no lugar. Então o primeiro passo é entender o que tu está fazendo quando tu gostaria ou deveria estar treinando e não está. Então, eu iria à noite, mas o que eu tô fazendo à noite? Eu iria de manhã, o que eu tô fazendo de manhã? Eu iria à tarde, o que eu tô fazendo? Porque esse entendimento te mostra o que está fazendo com que tu sinta mais necessidade ou vontade de fazer outra coisa. Se tu perceber que existe uma outra coisa, tu vai agir nesta outra coisa. Se tu perceber que não existe, que é muito mais vontade, preguiça, qualquer coisa, aí tu vai entender que é comportamental. E aí tu vai gerar soluções para o que tá acontecendo no teu comportamento para que tu priorize outra coisa que não é essa. Então, não vai ser nenhuma solução mágica que eu vou te dizer, faz tal coisa. Não, são questionamentos que te dão uma percepção para que tu melhore a prática e possa progredir. Realmente não é feio, até porque se a gente não entende que é para isso que a gente faz as coisas, caso seja, né, e no teu caso o que vai acontecer? A gente vai tomar decisões erradas, decisões que ao invés de melhorar os nossos resultados,
pioram os nossos resultados financeiros porque a gente não tem em mente que o objetivo é esse. E se o objetivo é esse, tudo bem, porque isso é um grande recurso, né? Então, depois disso, substitui ganhar por fazer. Porque não é uma coisa que tu ganha, é uma coisa que tu faz. E como tu faz? Vendendo, trabalhando, gerando movimento, criando oportunidades, sendo constante. É assim que se faz. Então, olha para as tuas estratégias e ajusta elas dentro dos recursos que tu tem e te mantém constante nessas estratégias. Porque é isso que vai te ajudar, ou talvez até garantir em algum momento, que tu faça mais dinheiro. Porque se é isso, então nome certas coisas para que a prática se ajuste. Eu acho justo. E o pior é que tem dias que eu sinto a mesma coisa. Eu acho que todo mundo sente isso de vez em quando, né? Vamos só esperar, vamos rezar e vamos esperar que passe esse caos. Cuidando da gente. Mesmo no meio do caos, lembra de cuidar de ti. Lembra de te priorizar. E lembra que se tu não estiver bem, nada disso vai passar. Ou quando passar, aí é tu que vai cair. Te cuida. Tu, cada vez antes de vir responder a minha caixinha, tu tem que me fazer um briefing. Porque eu nunca sei como responder isso aqui, porque tu sempre vem com uma novidade. Mas o que importa, primeiro de tudo, parabéns. Porque eu sei que todas essas mudanças te deixaram muito feliz. E eu sei que tu tá num momento mais realizado da tua vida e tu merece isso, tu sabe muito bem. Então, parabéns. E depois, exatamente nesse aspecto de cuidar mais de ti, aproveita que agora tu tem mais rede de apoio e tu tá num momento com mais estrutura para descentralizar as coisas. Observa que muitas vezes fica tudo muito dependendo de ti, porque, querendo ou não, tu é o fio condutor de todos os teus projetos, mas tu já tem outras pessoas envolvidas em todos eles. Então começa a deixar que as pessoas resolvam os seus problemas para que tu possa também cuidar um pouco mais de ti. Se tu não descentralizar, tu não vai conseguir resolver todas essas mudanças de forma leve. Tanto em momentos de crise quanto em momentos de picos de demanda, a gente precisa fazer esses movimentos de dar um passo para trás e perceber tudo que está acontecendo para descentralizar, de todas as formas que isso significa e, acima de tudo, para tomar outras decisões. Por quê? Porque quanto mais exaustas nós estivermos, mais vulneráveis nós vamos ficar. E neste período do ano que nós estamos especificamente, nós já estamos cansadas de muitas coisas. Tem alguns projetos em que a gente percebe claramente a realização, mas sempre tem algum projeto, ou em alguns casos mais de um, que tu sente que tá andando em círculo, que tá patinando. E isso aí não pode nos criar um caos generalizado. A gente precisa enxergar cada coisa no seu lugar para que a gente não caia em contos de fadas, para que a gente não fique tão desesperada por uma salvação que a gente aceite qualquer coisa que vier e aí depois se frustre com o resultado ou a falta do resultado. A gente vê tanta proposta nada a ver sendo vendida e cheio de cliente, tanto produto ruim cheio de cliente. Porque a gente tá sempre procurando uma fórmula mágica. E aí quando a pessoa oferece todas as soluções para todos os nossos problemas de uma forma simples, a gente aceita. E quando nós não estamos sobrecarregadas, estamos menos vulneráveis, nós paramos para pensar, para duvidar, para ver se é isso mesmo e até mesmo para ver se aquela solução apresenta soluções para as origens dos nossos problemas e não só para as consequências deles. Agora, quando nós estamos sobrecarregados, nós não conseguimos ver isso. E aí nós esquecemos, por exemplo, que a própria procrastinação é uma questão de hábito desenvolvida a partir de perfis comportamentais, alimentada ao longo de toda uma vida, com exemplos desde a infância, com a família. Não é uma coisa que 3, 4 dicas vão resolver, por exemplo. Isso é um trabalho de meses, de anos. Para muitos dos nossos problemas existem sim soluções simples. Só que essas soluções simples foram encontradas a partir de processos complexos desenvolvidos por pessoas que estudaram para isso, que viveram isso na prática. Ah, mas para mim é fácil, então tu não é capaz de ensinar alguém para quem é difícil, porque tu não entende o processo de ser difícil. Então, é muito melhor tu sempre ter te conduzindo na solução dos teus problemas, a partir da origem, né? No gerenciamento de soluções. Alguém que já viveu o que tu tá vivendo e já resolveu e que também está sempre vigilante para não correr o risco de voltar, do que alguém que nunca viveu aquilo. Porque quem nunca viveu aquilo não reconhece os gatilhos quando eles estão começando a ser plantados.
Então, é totalmente diferente. Só que essas reflexões, quando nós estamos desesperadas por uma solução, por uma salvação, nós não fazemos essas reflexões. E aí, a consequência, investimento sem retorno. Nosso encontro em grupo hoje, eu trouxe um vídeo mostrando as fórmulas mágicas sendo apresentadas pra gente desde que o mundo é mundo e a gente sempre caindo no conto do vigário, né? Como dizem os mais experientes. E muitas vezes esse conto do vigário vem muito bem embrulhado naquela jornada do herói, né? E hoje, nesse mesmo encontro, eu contei sobre quais são os projetos que eu preciso resolver agora. Quais são os projetos latentes na minha vida que, se eu não resolver, vão me trazer problemas maiores. Então, eu sempre vou partir de um lugar de humildade. Eu sempre vou partir de um lugar de horizontalidade, de que todo mundo tá no mesmo nível, porque todo mundo tá no mesmo nível. As pessoas têm os mesmos desafios, o que vai mudar é a quantidade de recursos e disposição que essas pessoas têm para enfrentar e superar esses desafios. Essa é a diferença. Então, busquem pessoas que entendam o que vocês estão passando. Porque o papel do mentor é justamente se desenrolar para que ele possa conduzir os outros nesse processo de se desenrolar também. E aí ir aprendendo e descrevendo os processos para que cada pessoa tenha uma solução adequada ao seu perfil e ao seu desafio. Porque as pessoas, elas são diferentes. Agora, os desafios são sempre muito parecidos. Procrastinação, todo mundo lida em todas as suas formas. Sobrecarga, todo mundo lida em todas as suas formas. Falta de apoio, todo mundo lida nas suas formas. Excesso de demanda com pouco recurso, todo mundo lida nas suas formas. Todo mundo tem as mesmas coisas. Então, ou tu viveu aquilo ali e superou aquilo ali, ou tu vem de uma história totalmente diferente e aí acaba que tu vem de uma coisa que não tá alinhada com a realidade. Porque de repente tu não superou aquilo ali, tu só tá jogando dinheiro no teu problema, porque tu conseguiu faturar mais e aí tu acha que dinheiro vai resolver tudo. Só que não vai, especialmente em termos de realização. Então fiquem muito ligadas nesse tipo de coisa e temos vagas pra minha mentoria.